Muito estimado Padre Arlen, nosso pároco, seminarista Luiz, querido casal Vino e Cleide, coordenador paroquial da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Catarina de Sena de Damianópolis, querido povo de Deus desta capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida em construção. Uma alegria imensa poder celebrar esse dia do nascituro com vocês nesta capela em construção, ainda com o piso de chão, muita coisa por fazer, mas aqui nesta construção está o coração de cada um de vocês, com o dízimo, com as ofertas, com as promoções. É muita alegria para todos nós, após essa procissão que nós fizemos, lá da imagem, a imagem da nossa GO, até aqui na igreja, com a faixa de defesa da vida, dizendo não ao aborto, sim à vida. Nesta liturgia, nós celebramos também o dia do nascituro, as crianças que estão no ventre de suas mães. Data que encerra a Semana Nacional da Vida, vivida por toda a Igreja no Brasil sob o impulso da Pastoral Familiar e também na Paróquia Santa Catarina de Sena de Damianópolis. E vocês aqui, nesta capela tão sobeja, celebrando também este momento. É hora de agradecer a Deus pelo dom da vida. Desde o seu início no ventre materno até o seu curso natural, o seu fim natural. E de renovar o compromisso cristão de defender a vida, de amar a vida e promover a vida em todas as circunstâncias. A primeira leitura do profeta Jonas apresenta um homem irritado com a misericórdia divina. Jonas queria que Deus destruísse Nínive, cidade pecadora, mas Deus, em sua bondade, quis salvar aquela cidade. Tu sofres por causa desta planta, diz o Senhor, e eu não haveria de salvar esta grande cidade? Aqui está o coração de Deus, misericordioso, compassivo, defensor da vida. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Deus é o Senhor da vida, e só Ele tem poder sobre ela. O profeta Jonas, meus irmãos, é um espelho de muitos corações endurecidos dos nossos tempos, homens e mulheres que julgam a quem é digno de viver ou de morrer, esquecendo que cada vida é um projeto de amor divino. Mas o Senhor continua a nos ensinar: a vida é dom sagrado e toda a vida é preciosa aos olhos de Deus. Nós sabemos que há uma cultura de morte no mundo já identificada pelo saudoso Papa São João Paulo II. Essa cultura de morte está também no nosso Brasil, através dos partidos políticos, através de ideologias pró-aborto, pró-ideologia de gênero e contra a família estabelecida pela Sagrada Escritura como vontade de Deus. E nós, católicos, não podemos ceder a essas iniciativas de morte, de destruição da vida, pois nós nascemos para defender a vida, mesmo que nós sejamos mortos, mesmo que nos sejamos fuzilados, mas nós nunca vamos dizer sim à morte das crianças no ventre da mãe.
Nunca vamos dizer sim à morte dos idosos através da eutanásia. O ventre de uma mãe é o primeiro santuário onde a vida é acolhida. É o primeiro altar onde Deus age silenciosamente, unindo corpo e alma naquilo que o salmista chama de obra maravilhosa das suas mãos. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, disse Deus a Jeremias no capítulo 1, 5. Por isso, o ventre materno é um território sagrado, e ninguém tem o direito de meter a mão lá para profaná-lo, matando o embrião que está crescendo dentro dele. O aborto é a negação desta verdade. É a recusa da presença divina no mistério da geração. A Igreja não cessa de anunciar em todos os tempos e lugares: a vida humana deve ser respeitada e protegida absolutamente, desde o momento da concepção até o seu declínio natural. Atentar contra a vida nascente é ferir o próprio Criador. Mas aqueles que um dia erraram, abortaram, sabe lá por tantas causas, a Igreja também estende a mão da misericórdia aos que se arrependem, porque Deus é amor e maior do que o pecado. Nossa Senhora Aparecida acolhe com ternura todas as mulheres feridas e lhes oferece o caminho da reconciliação e da paz. E aqui é bom lembrar que não é ferida somente a mulher que fez o aborto, mas o coração do pai da criança, que pagou o aborto, que comprou o remédio para matar o próprio filho no ventre da mãe. Incorre também no pecado o médico que realiza o aborto, se ele é católico. As pessoas que incentivam o aborto, e certamente aqui tem pessoas que um dia incentivou alguém a fazer aborto. Isso é pecado mortal, você não pode comungar sem fazer uma boa confissão e arrepender disso. Porque muita gente acha que o pecado de aborto é só da mulher que abortou. Não, tem muita gente em torno de um aborto. O pai da criança, o médico, enfermeiros, quem vendeu o remédio lá na farmácia sabendo que aquele remédio é para aborto, as pessoas que aconselharam, tudo isso. Você não imagina a desgraça que é uma situação dessas. Dizem que Padre Pio, atendendo uma mulher que tinha cometido aborto, rezando com ela, ele teve uma visão da criança, se ela tivesse nascido, e disse para a mãe: Deus me mostrou um papa. Se o teu filho tivesse sido criado, ele seria um papa. Então, quem faz um aborto pode estar matando um bom pai de família, um bom sacerdote, um bom católico, um bom empresário, um bom político. Pode estar matando alguém que ia ser muito importante para a comunidade. Aí vocês podem ver a extensão do pecado. Uma mulher que faz aborto e se arrepende, um homem que pagou o aborto e se arrepende, faz uma boa confissão, recebe o perdão do pecado. Mas a culpa não é perdoada, esta vai para o purgatório. Você imagina uma criança que, se não fosse abortada, teria sido um bom padre, um pai de família de muitos filhos, maravilhoso, ministro da comunhão. Está vendo o tamanho do pecado? O pecado não é só ali na morte da criança, mas é naquilo que a criança ia ser se tivesse nascido. Então o pecado do aborto ele é muito doloroso. Daí que a Igreja dá também condição das indulgências para que as pessoas que têm esses pecados confessados possam receber as indulgências e evitar de passar séculos no purgatório.
que o purgatório é um inferno de esperança, é um sofrimento da alma. Esta celebração, meus irmãos, ela é muito importante porque ela marca em todo o Brasil o encerramento da Semana Nacional da Vida, promovida pela Pastoral Familiar em todo o nosso país. Durante esses dias, rezamos, refletimos e agimos em defesa da vida, da família e da dignidade da pessoa humana. A Pastoral Familiar é o braço da Igreja que toca concretamente a vida das famílias. Acompanha gestantes, orienta casais, consola os enlutados, apoia mães solteiras, visita os doentes e educa os filhos na fé. A Pastoral Familiar é a expressão da ternura e da presença de Deus nas realidades mais simples da nossa gente. Hoje agradecemos e abençoamos todos os agentes da Pastoral Familiar da nossa Diocese de Formosa e desta comunidade São Vidal, aqui da paróquia Santa Catarina de Sena de Damianópolis. Vocês são os missionários da vida, homens e mulheres que dizem sim a Deus como Maria, acolhendo a vida onde ela se apresenta, mesmo com suas dores e seus desafios. A Pastoral Familiar é, no mundo de hoje, o coração da Igreja que pulsa em favor da vida. Que nunca lhes falte, meus queridos filhos e filhas, coragem para defender o nascituro, amparar a gestante, orientar os jovens e iluminar as consciências, especialmente em tempos em que a cultura da morte avança, disfarçada de progresso e de direitos humanos, falsamente compreendidos. Quem pode determinar a morte de uma pessoa? Só Deus. Como você vai querer determinar a morte de uma criança que foi concebida no seio materno? Nós temos muita gente que defende isso, as feministas, os comunistas, os relativistas, os ateus, os que não têm Deus, que defendem esta ideia dizendo que a vida é só depois que nasce. Não é assim, de maneira alguma. A história da imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada nas águas do rio Paraíba, é um sinal do amor de Deus que faz brotar a esperança onde há desânimo. A pequena imagem de barro, negra e quebrada, foi restaurada com devoção e se tornou o maior símbolo da fé do nosso povo brasileiro. Assim também é a vida, muitas vezes desprezada, frágil, ameaçada, mas nas mãos de Deus e sob o olhar de Maria, a vida sempre renasce. Nossa Senhora Aparecida é a mãe da vida e das famílias. Ela acolheu em seu ventre a vida divina e continua a gerar espiritualmente cada filho que se volta para Deus. Quando o Brasil celebra sua padroeira, renova também o compromisso de ser uma nação mariana e defensora da vida. Maria Aparecida é a senhora dos pequenos, dos pobres, das gestantes, das crianças que ainda não nasceram, dos doentes e idosos abandonados. Ela nos ensina que defender a vida é um ato de fé, de amor e de justiça que deve estar presente no coração dos católicos. No Evangelho, meus irmãos, nós escutamos os discípulos pedirem: ensina-nos a rezar. E Jesus lhe dá a oração do Pai Nosso, que começa com a palavra Pai, uma palavra de vida, de relação, de confiança. Quem reza o Pai Nosso reconhece que todos somos filhos de um mesmo Pai e, portanto, irmãos uns dos outros, inclusive aqueles que ainda não nasceram. Rezar o Pai Nosso é proclamar
que a vida é um dom de Deus, não propriedade humana. É também um compromisso de transformar a oração em ação, de amar concretamente, de cuidar, proteger e salvar vidas. A comunidade de São Vidal, que tem crescido muito nos últimos tempos, tem uma fé simples e manifesta. E isso se dá na solidariedade, que vocês são amorosos uns com os outros, e na perseverança da fé. Cada vez que a gente vem aqui celebrar, vocês estão aqui firmes, juntos com os sacerdotes, celebrando. É uma comunidade bonita, uma comunidade muito amada, que cresce sob o olhar de Nossa Senhora Aparecida, padroeira de vocês, que vocês tanto amam. Defender a vida, meus irmãos, é também cuidar das famílias, apoiar as gestantes, valorizar os idosos, educar os nossos filhos na fé e ajudar os que sofrem. Cada gesto de caridade, cada criança acolhida, cada idoso assistido, cada mãe amparada é uma vitória do Evangelho da vida. Que esta comunidade seja sempre conhecida como comunidade pró-vida e pró-família, onde a fé se traduz em compromisso e ternura. Deus perguntou a Jonas: achas que tens boas razões para te irritar? Hoje ele pergunta a nós: achas que tem boas razões para ser indiferente à morte dos inocentes? Dos católicos que estão sendo perseguidos, massacrados, sacerdotes e fiéis religiosos na Nigéria, na África, em tantos lugares, onde nós estamos sendo dizimados pelos extremistas islâmicos. Isso acontece e a mídia brasileira é silenciosa sobre isso, porque eles apoiam a violência, apoiam esses atos porque não gostam da igreja. Nós não tememos, nós cremos na vida. Somos chamados a nos converter e agir. É tempo, meus irmãos, de sair do silêncio, de ser voz dos que não têm voz. O aborto, a eutanásia, o desprezo pelos pobres e pelos nascituros são sinais de uma sociedade doente, marcada pela cultura de morte e pela indiferença. E nós, como católicos, como cristãos, somos o remédio. E temos esse remédio: a fé, a oração e o testemunho. Como dizia São João Paulo II, uma nação que mata seus filhos não tem futuro. Por isso não podemos nos calar. A igreja precisa de leigos, casais, jovens, sacerdotes e famílias inteiras que lutem pela vida e anunciem a esperança. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia santo, colocamos o Brasil, as famílias, os nascituros, sob o manto azul de Nossa Senhora Aparecida. Pedimos que ela, de junto de Deus, abençoe os lares, ilumine as mães, fortaleça os pais, inspire os jovens e proteja as crianças. E que continue a sustentar com ternura e fidelidade todos os que atuam na pastoral familiar que estão aqui conosco. Essa pastoral que é guardiã da vida e da dignidade humana. Termino invocando Nossa Senhora. Mãe Aparecida, Senhora da vida e das famílias, protegei nossas casas, abençoai nossos nascituros, iluminai nossas consciências e ensinai-nos a amar e servir a vida como amastes vosso Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai pelos nascituros. Nossa Senhora Aparecida, rogai pelas famílias do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai pela pastoral familiar. Assim seja. Amém.